Olá, Presbítero Felipe aqui novamente, trazendo mais um episódio da nossa série de vídeos que se chama Respondendo à Diversidade. E hoje a pergunta polêmica é: como deve ser o comportamento de um gay cristão? O que será que ele pode, o jeito que ele tem que falar, o jeito que ele tem que se vestir? Hoje o tema é polêmico, então não sai daí. Já curte o vídeo, já compartilha para os seus amigos, segue nas redes sociais, @Acolhidos por Cristo Oficial, e passa essa mensagem para os seus amigos também. Olá, então vamos lá. Para responder essa pergunta, que foi enviada pelo Richard Costa, nós precisamos refletir algumas coisas bem rapidinho, né? Primeiro, qual é esse público LGBT? Como que alguém deve se comportar? Como que esse ser colorido do arco-íris deve se comportar? Todos nós nascemos e crescemos dentro dessa sociedade, né? O gay, o bissexual, o transexual, quando ele nasce e ele começa a se deparar com essa realidade que é diferente do seu interior, ele começa a provar o gosto amargo da rejeição, né? E aí muitos procuram um caminho de aceitação, muitos procuram um caminho de rebeldia, e aí a gente vê que nascem adultos que muitas vezes rejeitam sua própria sexualidade, vivendo em crise. Muitos a aceitam e acabam vivendo dentro de um padrão de cultura gay. Quando você sofre, quando você passa por uma rejeição, uma perseguição, você acaba entendendo o peso que isso tem e você acaba tendo compaixão de outras pessoas que passam por coisas parecidas. Então são pessoas que buscam ajudar em ONGs, ajudar em projetos, são pessoas cheias de Deus, pessoas que buscam a espiritualidade para procurar evoluir, para procurar crescer. E dentro desses caminhos que a gente conversou até aqui, há um comportamento que Deus espera dessas pessoas. Nós precisamos entender alguns pontos. O primeiro está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, aonde diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você sabe o que isso significa? Quando falamos de imagem, nós estamos falando de reflexo. Ou seja, quando Deus está olhando para você, Ele se vê. Quando você está frente a frente com Deus e Ele te vê de frente, Ele enxerga algo que Ele criou. É uma imagem dEle. Quando você vai escrever uma canção, quando você vai fazer uma pintura, uma obra de arte, você vai tirar o que está dentro de você e você vai criar algo dentro da sua inspiração. E Deus, quando Ele te criou, Ele inspirou a sua criação. Ele inspirou aquilo que Ele tinha de tão bom dentro dele, de todo o amor que um pai poderia ter, e Ele criou você. Então você é imagem dEle e você também é semelhança, porque Ele não quis criar seres que fizessem tudo da forma que Ele pedisse, de uma forma autônoma, como um robô, que Ele fala, robô faz isso, robô faz aquilo. Não, Ele criou você à sua semelhança. Isso significa que Ele deu para você o instituto que Ele possui, que é o livre-arbítrio. Ele escolheu amar você. Ele escolheu criar você. E Ele deu esse poder a você, de escolher amá-lo ou escolher segui-lo, se você quiser, dentro do ambiente da sua escolha. Então, esse comportamento é o que Ele espera de você, que você se aproxime dEle, porque Ele te ama. É o amor, o exemplo total do amor infinito. A palavra não fala que Deus tem amor, a palavra fala que Deus é amor. E esse amor todos os dias se renova e todos os dias chora e grita por você. A palavra fala que o Espírito Santo, ele geme com gemidos inexprimíveis, por amor a você, por amor à sua vida, porque Ele quer ver você viver uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida cheia da sua presença, e não uma vida de dor, uma vida de tristeza. E por isso Ele quer que você esteja perto dEle.
O próximo ponto que nós vamos falar, o próximo comportamento que Deus espera de um gay cristão é esse: aquele que entende a sua paternidade, aquele que entende quem é o seu pai. Porque nós nascemos num mundo, nós temos uma realidade, nós crescemos numa realidade que às vezes falta amor. Mas Ele quer que nós entendamos que Ele tem o amor suficiente para curar toda falta de amor que o mundo possa ter nos causado. Ele é o teu Criador, Ele é o teu Pai. E Ele espera que você tenha um comportamento de quem conhece o seu Pai. E não daquele que não conhece o que é o amor ou não sabe amar. Porque por um amor precioso, de um preço muito caro, foi que Ele te comprou. Então nós sabemos o que é o amor, e Ele espera isso de você. Assim como diz em Salmos 139, versículo 13, Tu criastes o meu íntimo do meu ser, e me tecestes no ventre da minha mãe. Algumas passagens dizem que ainda quando eu estava em oculto, Ele já me formava com as suas mãos. Então você precisa ser um ser que sabe amar, porque você foi e você é amado completamente por esse Deus. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos filhos herdeiros de Deus. O próximo comportamento que Deus espera, o terceiro comportamento, é que eu e você entendamos e sejamos pessoas seguras, pessoas amadas, que sabem que Deus jamais esquece de nós. Muitas vezes nós temos comportamentos, às vezes, de estrelismo, porque às vezes nós queremos, de certa forma, aparecer ou sermos aceitos. Mas eu quero te dizer que nós não precisamos disso. Nós não precisamos ser aceitos por sociedade, nós não precisamos ser aceitos por ninguém. Nós precisamos ser aceitos por Deus. E quando nós entendermos isso, nós vamos andar confiantes, felizes, com uma autoestima lá em cima. Porque a quem nós queremos agradar e a quem nós queremos ser aceitos, nós somos. Olha só o que diz Isaías, capítulo 49, versículo 15. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama? E não ter compaixão do seu filho? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Olha que lindo isso. Você consegue entender isso? Que Deus, Ele jamais esquece de você. Então você não precisa buscar atenção, você não precisa buscar respostas e amor em tudo, em algo. Você precisa entender que Ele te ama. E cada vez que Ele levanta suas mãos para abençoar, o seu nome está escrito nas mãos dEle. E Ele lembra de você, e Ele abençoa a sua vida. E Ele te dá no outro dia uma nova oportunidade de ser uma pessoa melhor. Ele te dá um novo perdão. Ele te dá uma nova chance de viver algo novo. E é esse comportamento que Deus também espera de você. Presbítero Felipe, então por que no quadro está escrito hoje existência, se hoje o tema, a pergunta feita é sobre comportamento? Sabe por quê? Porque o comportamento mau, o comportamento errado, o comportamento que leva à destruição e à morte é o pecado. E isso quem vai dizer é a Bíblia. E sobre isso nós vamos conversar em futuros vídeos. Mas o comportamento bom, o comportamento de quem você é, daquilo que Deus te criou, a imagem e semelhança, nós vamos falar de existência. E essa existência ela tem que ser respeitada e amada. Porque Ele te amou e Ele te respeitou. E Ele te criou dessa forma, com essas digitais que só você tem. Com essa identidade que só você tem. E isso é cura para a sua alma. Porque Ele criou a sua existência. Então,
Gays que não se aceitam, eles devem se amar, devem se compreender e se respeitar. Esse é um comportamento que Deus espera, que você respeite aquilo que eu fiz. Deus, ele pede que você respeite aquilo que ele fez, aquilo que ele criou da forma que ele criou, porque ele criou coisas diversas, para alcançar objetivos diversos. Gays que às vezes se aceitam como gays, mas se impõem alguma condição, ou eles têm que ser de uma forma masculina, né? Não pode lembrar nada do feminino. Então, o que se cria às vezes são rixas e divisões dentro até do próprio meio inclusivo, do próprio meio da diversidade. E o que Deus quer não é isso. O que Deus quer é que nós respeitamos a existência. Se você está sendo uma existência que não respeita a existência do outro, ou não respeita a sua própria existência, esse não é um comportamento que Deus quer. Deus quer que você aprenda a amar, assim como Ele te amou. Deus quer que você viva confiante, porque você entendeu que Ele depositou em você essa confiança. Esse é o comportamento que Deus quer de nós, de filhos amados, filhos aceitos, filhos que sabem o que é o amor, que respeitam a sua própria existência e respeitam a existência do outro. Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais um vídeo. Que Deus abençoe você.